E a questão 2 fala o seguinte: a reação química de hidrólise de ésteres de ácidos carboxílicos é catalisada por ácidos e segue uma cinética de primeira ordem. Uma solução aquosa de 0,1 mol por litro de acetato de etila praticamente não apresenta hidrólise em pH 7. Porém, ao se adicionar HCl até a concentração de 0,1 mol por litro, observa-se hidrólise, de modo que a concentração de éster cai pela metade a cada 17,5 horas. Ou seja, o tempo de meia-vida da reação de hidrólise do acetato de etila é considerado constante e igual a 17,5 horas. A reação prossegue até praticamente todo o éster reagir. No quadriculado da folha de respostas, esboce o gráfico das concentrações de éster, de álcool e de HCl ao longo do tempo para essa reação, nomeando a curva referente a cada composto. Justifique sua resposta. Novamente, na segunda questão, a FUVEST está pedindo uma questão de hidrólise. E aí, para fazer essa hidrólise, a gente tem que pensar o seguinte: o éster que ele deu, que é o acetato de etila, vai reagir com água, né? E aí, essa hidrólise funciona como uma adição de H2O nesse cara aqui. Ele vai formar dois produtos. Um dos produtos é o álcool e o outro produto é o ácido. Tudo bem? Por que eu estou falando disso? Porque a cada vez que a concentração desse éster cai pela metade, vamos imaginar o seguinte: inicialmente eu tinha aqui uma concentração de 0,1 mol por litro para esse cara. Vai reagir uma certa quantidade, ou seja, esse éster vai perder uma certa quantidade de 0,05 mol por litro, aí vai perder essa concentração durante a reação. E aí no final, que eu vou chamar de F aqui, ele vai ficar então com 0,05 mol por litro aqui. Então essa quantidade aqui é a quantidade final para o primeiro processo de decaimento, ou seja, para as 17,5 horas iniciais deste decaimento aqui, ou deste processo de hidrólise. Então, inicialmente esse cara tinha 0,1 mol por litro, logo depois de 17,5 horas cai para 0,05. Em contrapartida, o álcool não tinha nada neste início, o álcool não tinha concentração, o álcool não existia no início dessa reação. Em compensação, ele ganha 0,05. Por que ele ganha 0,05? Porque a proporção estequiométrica é de 1 para 1 entre o álcool e o éster aqui. Já que é de 1 para 1, tudo que este cara perde, este cara ganha na mesma proporção. Então 0,05 mol por litro para ele, sobrando então no final 0,05 mol por litro aqui. Então esse 0,05 mol por litro é o que ele vai ter aqui no final, e já que ele vai ter isso no final, esses caras vão ter concentrações iguais aqui ao final do primeiro processo de meia-vida aqui. E você vai fazendo isso gradativamente para todos os processos de meia-vida, ou para todos os tempos de meia-vida. Então a cada vez que você pular um tempo de meia-vida, sua concentração cai pela metade, e você consegue montar uma tabela para o éster, para o álcool e para o HCl, né? Sempre lembrando que o HCl, como ele funciona como catalisador, o próprio texto vai falar isso, como ele funciona como catalisador aqui, ele não vai ter sua concentração alterada, isso vai permitir que a sua concentração fique constante durante todo esse processo. Então precisava perceber isso do texto, ele fala isso explicitamente aí no texto. Então a gente consegue montar essa tabela aqui, e esses valores a gente consegue jogar no gráfico, tanto para o éster quanto para o álcool, identificando cada uma das curvas. Então vamos montar esse gráfico aqui para terminar essa questão. Então, montando os gráficos, né, com os valores que a gente obteve na tabela agora há pouco, e a gente vai conseguir primeiro essa curva para o acetato, depois essa curva para o álcool, e sempre, como eu já tinha falado, levando em consideração que o HCl é a única coisa que não tem a concentração alterada, porque ele funciona como um catalisador nessa reação. O próprio texto, inclusive, estava falando disso. Então a FUVEST, eu acho que queria cobrar também que o aluno percebesse, ou que o aluno interpretasse e lesse com atenção o enunciado. Então essa é a cara da resposta da questão 2. Então se você gostou, deixa o seu joinha aí, continua acompanhando a gente aí no Aulas a Mais. Abraço!